As vendas de Natal este ano devem movimentar quase 70 bilhões de reais no varejo brasileiro, um aumento de 1,3% em relação ao ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que está apostando sobretudo na utilização do 13º salário para o crescimento do setor no período. O ramo de hiper e supermercados pode faturar até 31 bilhões. Em seguida aparece o setor especializado em itens de vestuário, calçados e acessórios, que devem faturar 20 bilhões de reais. E o segmento de utilidades domésticas e eletrônicos. Para entender o perfil de compradores neste ano e dar dicas de como usar o 10º para não ficar atolado no começo do ano, nós conversamos com a economista Juliana Pereira, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas. Muito bem, Juliana, a grande dúvida é como administrar os recursos que a gente recebe a mais, né? Quem tem carteira assinada recebe a mais nesse fim de ano, para não ficar com a corda no pescoço, ao mesmo tempo resistindo a todas as promoções, as tentações que não são fáceis. Isso, né? De fato, não é tão fácil também administrar, né? Tendo em vista que a gente está passando, graças a Deus, por um processo até de recuperação pós-pandemia, que a gente, há 4 anos atrás, foi aquele terror, né? Sobretudo na economia, também afetou o bolso de muita gente. E tem muita gente ainda se recuperando dessa ressaca, né? Então, para aquelas pessoas que estão endividadas e ainda tem essa parcela para receber até o dia 20, né? Próxima sexta-feira, a primeira dica que eu daria é tentar pagar ou o total dessas dívidas ou parte dessas dívidas, né? E outra dica também seria tentar guardar um pouco desse dinheiro, se você tiver sobrando, até porque, Cláudia, a gente já começa o início do ano, né, devendo, né, para quem tem filhos, material escolar, matrícula escola, IPVA, já vem IPTU. Então, inclusive agora pela manhã já vi a notícia na internet que o calendário do IPVA já está disponível, né, 2025. Disponível. Então, a gente já tem que se preparar para essas despesas de início de ano, que é comum, né, de todo brasileiro. Para quem está com dinheiro livre, ótimo. Para quem não está, acredito que a melhor saída é tentar pagar ou o total dessas dívidas ou parte dessas dívidas, né? Quem não tem condições de pagar o total vai ter que escolher o que pagar. Então, Isso. Quais os critérios para a gente escolher o que pagar? Primeiro, aquelas dívidas que talvez aperte mais no bolso, né? As que você pode negociar, talvez tente uma negociação melhor. Dívida bancária, dívida de cartão de crédito. Tem muitos cartões de crédito, quando você liga, você consegue ter uma negociação muito boa, de até tirar boa parte dos juros e taxas que a gente deve. Então, assim, a princípio, escolher aquelas dívidas que, de fato, durante o ano, talvez você não vá ter condições de pagar por total, mas que agora, com esse dinheiro, de fato, extra, né, você consiga quitar. Para que você também não venha fazer em outras dívidas, né? Às vezes a gente quita uma dívida já pensando em se endividar novamente. Eu sei que a realidade de muitos brasileiros é até complicada, né? Quando a gente vê um salário mínimo que não supre as necessidades diárias do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer esse jogo de cintura muitas vezes, né? Tem algumas dívidas que a gente vai ter que dar prioridade para quem, por exemplo, aluguel, casa própria, né? Se você não pagar, você corre o risco da sua casa ir para leilão e você ficar sem sua casa. Então, assim, algumas dívidas de fato... E essa questão da casa é um curto espaço de tempo, e né? Isso é um curto espaço de tempo, né? Para quem tem financiamento, acho que na Caixa Econômica mesmo, acho que são 90 dias, já tem ordem de despejo, o imóvel vai para leilão. Então, assim, aluguel, conta de água, luz, se você não pagar, você vai ter o corte de sua conta de energia. Então, procurar essas empresas, procurar fazer negociação, que eu acho que nesse momento... tudo é válido para você ou sair do sufoco por completo ou pelo menos sanar parte dessas dívidas. Em relação ao cartão de crédito, você disse que alguns cartões eles até negociam. A melhor dica é você negociar diretamente com a administradora do cartão ou você procurar um órgão de proteção ao crédito, um PROCON, por exemplo, para já intermediar esse contato? A princípio, o ideal seria, de fato, procurar a própria administradora do cartão.
né? Ligar, ou se tem um atendimento presencial, não sei, depende da empresa, mas tentar negociar essa dívida. Caso você não consiga, ou caso não entre no teu orçamento, aí procurar um órgão, a própria Justiça, o PROCON, para tentar chegar a um consenso, né, para que você consiga quitar essa dívida, que tenha uma parcela que caiba no seu bolso, porque uma coisa é você quer pagar, mas muitas vezes o que o cartão, a própria empresa de cartão lhe oferece, talvez você não consiga. Então, se caso chegar a essa situação, procurar o próprio PROCON, né, as autoridades, para tentar chegar a um consenso comum. Ó, eu posso pagar, mas eu posso pagar até tanto. Né? E procurar também se resguardar um pouco para não vir a fazer novas dívidas, né? Porque então essa demonstração de boa-fé, ela conta? Conta demais, né? Hoje em dia, tudo quanto é negociação é válido, né? Para a conta de água, para a conta de luz, para o próprio financiamento da Caixa, para aluguel, tudo é válido. O importante é que você tenha se você tá com dinheiro, né? Você tem essa predisposição de procurar a empresa a qual você está devendo, o órgão, e tentar fazer algum tipo de negociação, né? Toda negociação é válida. Agora, as pessoas que já teve o controle, conseguiu pagar as dívidas, seria interessante guardar uma parte para investir? Sim. Para aquelas pessoas que, por exemplo, graças a Deus tem gente assim, né? Tenho dívida, mas as dívidas controladas, que todo mundo tem dívida, né? É fato. Mas aquilo que eu posso pagar. Então, meu 13º vai vir como extra, digamos assim. Então, para essas pessoas, guardar, fazer investimentos, muitos investimentos financeiros que estão atrativos, né? Tá aí a taxa Selic lá em cima, o momento mais propício para fazer investimentos financeiros, Tesouro Selic. Então, se você tem se você é um privilegiado, né, financeiramente nesse sentido, então pegar parte desse dinheiro ou esse dinheiro todo e fazer um bom investimento. Eu acho que é uma boa alternativa para quem não está com a corda no pescoço no ponto de vista financeiro. Agora, existe um tipo de consumidor no Brasil que, infelizmente, está se tornando muito comum, que é o superendividado, né? Ah, verdade. E o superendividado, normalmente, ele tem que recorrer à justiça, ele tem que recorrer aos PROCONs para deixar essa condição e voltar a ter algum crédito. Verdade. E a minha pergunta é: há muita facilidade de crédito que acaba iludindo o consumidor, fazendo com que ele se enrole todo nas contas? Tem, Cláudia. Às vezes, até em sala de aula mesmo, conversando com os alunos, a gente até conversa um pouco sobre isso, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, na época, né, para você conseguir fazer um cartão para poder receber uma bolsa de uma pesquisa, era uma burocracia. Então, tinha muitas lojas aqui também no centro, fazer o cartão. Mas era assim, você não conseguia fazer de qualquer forma. A verdade é essa, né? E agora você acessa um site, tem muitos bancos digitais agora, né? Pelo próprio celular, baixou o aplicativo, você consegue ter acesso a um cartão de crédito. Muitas vezes um cartão com um limite muito alto, muito além da sua expectativa e da renda que você pode até pagar por ele, né? E além de ceder esse crédito, ainda tem um crédito à parte para você fazer um empréstimo. Então, assim, acaba que o consumidor se sente atraído por aquilo ali. Nós somos um país de pessoas extremamente consumistas. Isso não é pecado. Todo mundo consome. Só que, imagina, você tem uma renda que não é tão grande assim, mas o mercado, o comércio mostra para você e você começa a sentir necessidade de consumo o tempo inteiro. Né? Então, imagine agora você consegue ter uma conta bancária, um cartão de crédito e em 5 minutos você abre, né? Então, assim, isso é perigoso. É bom, movimenta a economia, porque as pessoas vão estar consumindo, mas esse consumo exagerado também é perigoso e é onde deixa as pessoas endividadas. E muitas pessoas têm aquele crédito que é cedido pelo cartão como uma renda. E não é uma renda, é um crédito e uma hora você vai pagar por esse crédito. E essa hora vai chegar. Aí é quando você começa a se endividar, vem as prestações do cartão, né, mensalmente, e você não consegue pagar. Se você ficar 2 meses pagando o mínimo, ou é um mês, agora falhou a memória, automaticamente a tua fatura já vem parcelada. Então, você já entra no parcelamento, os juros altíssimos, dependendo do cartão, e você não consegue pagar essa dívida. Então, vira uma bola de neve e você, quando for abrir os olhos, você já está totalmente endividado, com tua renda mais do que comprometida. Agora, uma curiosidade minha, inclusive,
Quais os critérios que essas operadoras utilizam para fornecer esse crédito tão alto para pessoas que têm uma renda bem menor do que o crédito? Muitas vezes, o que agora isso é uma percepção minha, até de mercado mesmo, quanto economista mesmo, assim, quanto mais clientes para mim, melhor. Porque a consciência é do cliente, né? Eu estou oferecendo. E às vezes a gente pode até perceber que os juros desses cartões, que são feitos de forma até indiscriminada mesmo, vamos dizer assim, é muito maior do que aquele, por exemplo, de um banco do qual você tem conta. Né? Então, é meio que descontrolado mesmo. Então, o que a operadora de cartão quer? Ela quer faturar. Ela quer números. E ela não quer saber se você tem condições de pagar ou não, né? Então, assim, ela tem um risco. E o risco, ela vai tentar sanar esse risco com os juros que ela vai te cobrar, caso você entre no limite especial que ela está te oferecendo. Aí você vai ter que arcar com essa consequência. Mas o que elas querem? Elas querem faturar, elas querem número. O comércio está aí. Agora, final de ano, a gente está vendo, né, que aqui na nossa cidade, por exemplo, João Pessoa ficou em primeiro lugar em crescimento no varejo, de outubro de 2023 até outubro de 2024. Isso é bom, maior até do que a média nacional. Mas, e o mercado movimentando. Então, imagine, a todo tempo o comércio, a própria economia está instigando a gente a consumir, a consumir, a consumir. Então, as empresas de cartões, elas querem vender. Agora, se você não pagar com suas dívidas, aí você arque com esse prejuízo. Então, praticamente assim, não vai ter um critério bem específico, né? Elas querem faturar, é isso. Agora, o desejo de faturar, eu até entendo, mas as cifras dos juros passam de 3 dígitos altíssimas ao ano. Isso é legal? Olha, até então, legal, seria não, Cláudia, mas assim, é absurdo, sabe? Eu acho que o governo deveria olhar um pouco mais para essas taxas, né? Porque, de fato, por exemplo, a Selic já passou dos 12%. Mas essa não é uma taxa que necessariamente vai acompanhar a própria Selic. Mas são juros, assim, absurdos. E, embora sendo regulamentado, empresa regulamentada, é um crédito regulamentado, mas o governo não tem algo que diga assim, a partir de hoje, o limite para a taxa de juros do rotativo, né, que a gente chama, vai ser, sei lá, 10%, 15%. Não tem, né? Que a gente saiba, isso aí não existe. Então, assim, de certa forma, as empresas de cartões têm essa liberdade, meio que controlada, mas é uma liberdade, né? Para colocar uma taxa muito alta. Então, realmente absurda. Por isso que muita gente, quando entra no cartão de crédito, naquele especial do cartão de crédito, para sair é sufoco. Então, aproveitar esse momento de agora, 13º. Muita gente já juntou 13º com férias, né? E esse valor extra que você está recebendo para tentar sanar essa dívida e sair do sufoco, porque vira uma bola de neve e você não consegue sair dessa bola de neve. A bola só vai crescendo, crescendo, crescendo e você ficando cada vez mais endividado. Me parece muito assemelhado com o jogo de azar. De azar, você verdade. Entra numa dívida num cartão de crédito. Outro dia eu estava olhando, né, qual é a taxa de juros do meu cartão, por exemplo, era 300... Se você entrar no rotativo. Se você entrar no rotativo, 353% ao ano. É caro demais, é alto demais. Absurdo. É impagável, para usar um termo que o ex-ministro Magri usava, né? É impagável. É verdade. É impagável. Isso deveria ser de alguma forma. É um abuso, né? É um abuso. E eu acredito sim que deveria ser ter uma forma de regulamentação. E você é livre para estabelecer a taxa, porém a taxa não pode passar de tantos por cento. Né? Porque assim, quando você vê 300% ao ano, gente, não tem condições. Não existe nada que renda isso. Não existe, né? Nem se você for aplicar o seu dinheiro no Tesouro Direto, que hoje acredito que é um dos melhores títulos para investimento, você vai ter isso em um ano. Então, tem operadoras de cartão de crédito que, inclusive, elas oferecem o crédito que você tem para você utilizar, inclusive, no envio de Pix. Isso é vantagem? Olha, não é porque você vai estar pagando juros de toda forma, né? Então, assim, o Pix também veio para facilitar a nossa vida. Hoje a gente faz Pix pelo WhatsApp, né? Aí veio de forma meio que indiscriminada também. Então, assim, é vantagem se você usa de forma consciente. Se você usar de forma discriminada, então vai chegar o momento que você vai estar usando até o teu rotativo para estar fazendo o Pix,
né? É aquela coisa, as alternativas, as ferramentas chegam para a gente. E a gente se sente até confortável e atraído para estar usando. Né? Hoje em dia, eu acho que particularmente, já faz tempo que eu não vou nem no banco, né? De tanta ferramenta que a gente usa aqui. Bem então, prático. Prático, né? Então, assim, é até cômodo pra gente. Imagine você tá fazendo o Pix utilizando o teu crédito. Então, se você for consciente e souber administrar aquilo ali, anotar, é importante anotar todo tipo de despesa que você faz. Tem uma planilha financeira, um caderno, tem gente que faz, Juliana, eu não sou boa no computador, né? Ainda tem gente que é assim, anota no caderno. Faz de alguma forma. Então, se você usar de forma indiscriminada, então você corre o risco, né, de cair no endividamento. Porque é fácil, é uma facilidade a mais que você tem. Inclusive o próprio crédito do rotativo do cartão de crédito. Ó, tá sem dinheiro? O cartão tá disponibilizando para você, sei lá, R$1.000. A pessoa endividada, como é que não vai se sentir atraído, né? As lojas de departamento, a gente chega para comprar, né? Não sei se já aconteceu com vocês, chega no caixa para pagar essas lojas de departamento, né, no centro. Olha, você foi um cliente premiado e você tem disponível um presente de R$1.000 para você. Quando você vai olhar, os juros é altíssimo. Mas aborda uma pessoa que está de fato precisando, está de fato endividada. Né? Imagine agora, nesse período festivo, agora final do ano, com esse movimento do comércio, quanto essas empresas não vão lucrar com isso. Porque tem muita gente que faz isso. Exatamente. Né? As lojas que oferecem cartão próprio, que normalmente quando você chega no caixa e você vai fazer uma compra, olha, você tem um direito a um cartão em seu nome, parece ótimo. Só que depois, se você aceitar, você vai ver que existe uma taxa que use ou não use o cartão, você vai pagar. Vai pagar. Se você atrasar um dia, tem juros exorbitantes. Altíssimo também. Então, essas são algumas armadilhas travestidas de benefício que as pessoas devem ficar bastante atentas. E é verdade, são armadilhas. Mas é aquela coisa, né? As pessoas estão necessitadas, se sentem atraídas para consumir. Essa é a ideia do mercado, né? O tempo todo o mercado está trazendo para a gente necessidades, lançando algo novo e a gente sente necessidade disso. Então, é uma armadilha de verdade. Se a gente não souber controlar, muitas vezes você vai para parcelar. Você já tem um cartão da loja, né? Tenho. Então, você parcela com a primeira para 90 dias. Quando você for somar o que você vai pagar, ultrapassa 2 vezes, muitas vezes, o valor que você comprou. Né? Os juros lá em cima. Mas só é dito a você que você só vai pagar exatamente. Daqui a 90 dias. Na verdade, foi assim, são parcelas fixas, né? Em, sei lá, 8 vezes, e você só começa daqui a 90 dias. A pessoa que não está tão bem financeiramente no momento, não vai se sentir atraído, né? Para consumir, claro que vai. Os olhos chegam, vão brilhar, eu posso consumir, eu tenho um crédito ainda no mercado, então vamos embora. Tem aquela pergunta Alien versus Predador. O que é menos perigoso? Você fazer um empréstimo para pagar o cartão ou não? Olha, Cláudia, é uma pergunta que sempre me fazem assim. Se você fizer um empréstimo que, dependendo do banco que você seja cliente, você consegue até uma taxa acessível, digamos assim. Se você conseguir uma taxa até acessível, ou até um consignado, né? Se você for servidor público, por exemplo. Então, talvez seja vantagem você pegar aquele empréstimo num valor específico, pagar esse cartão, mas usar, ninguém vai deixar de usar o cartão. Se puder deixar de usar, ótimo. Perfeito, é essa a ideia. Mas se não puder, que use de forma mais consciente para que você não venha fazer novas dívidas que você não possa pagar. Então, você vai estar pagando um empréstimo que você fez para pagar aquele cartão e, no final das contas, você acabou usando mais ainda o cartão e está novamente em dívida com o cartão. Então, assim, é vantagem apenas nesse sentido. Se você conseguir um empréstimo com uma taxa que seja uma taxa acessível para você, até menor do que a própria taxa do rotativo do cartão de crédito, e que você pague essa taxa do cartão, mas que você não venha fazer novas dívidas, aí talvez possa valer a pena. Se você for consciente nesse sentido. Mas se você não se segurar e fizer novas dívidas, você vai estar só se endividando novamente. Existem muitos supermercados, postos de gasolina, farmácias. E quando você vai fazer uma compra, aí diz, você quer dividir? Sim. É vantagem dividir esse tipo de compra? Se você costuma comprar rotineiramente, por exemplo, supermercado.
né? Tem famílias que todo mês vai ter que fazer supermercado. Então, esse tipo de compra não é vantagem. É como gasolina. Você vai abastecer o carro. Obrigatoriamente você vai várias Isso, vezes você ao precisa mês. do carro, então você vai 2, 3 vezes ao mês. Tem gente que até mais, né? Então, assim, não seria uma vantagem você dividir, porque você vai dividir quando você for abastecer pela segunda vez, já tem a parcela do outro e fica um parcelamento em cima do outro. Então, isso aí não é vantagem. Mas, se você for uma compra que não seja rotineira, talvez seja vantajoso você dividir, se você se sentir confortável assim. Caso contrário, dividir o mínimo possível. Né? Ou então não dividir. Se der para você, vou botar no cartão, mas eu vou pagar. Sei que aquela dívida tem. Lembrar de sempre anotar o que você tem. Mesmo que os aplicativos hoje mostrem toda a tua fatura, você tem acesso a toda a fatura pelo aplicativo, mas muita gente não olha. Vai passando o cartão, passando. E quando a fatura chega, caramba, eu gastei tudo isso. Né? Então, assim, se for algo rotineiro, não vale a pena você estar parcelando. Porque vai estar chegando constantemente. Eu comparo muito isso com o próprio abastecimento de carro, né? Combustível. Porque você vai estar pagando todo mês, toda semana, eu acho, né? Uhum. Agora, tem bandeiras de cartão de crédito que eles meio que dão uma premiação, vamos dizer assim, para quem antecipa as parcelas né, que você gerou. É uma vantagem real mesmo ou é só para a gente ter aquela ilusão? Assim, hoje, isso é uma modalidade que está crescendo hoje, né? Inclusive aqueles cartões que usam para milhas, né? Para trocar por produtos na própria loja do cartão. Assim, é uma vantagem, né? Só que às vezes você tem que comprar muito, né? Consumir muito para poder trocar por, sei lá, alguma quantidade de milha que der para você ir daqui para São Paulo, por exemplo. Então, assim, é uma vantagem, sim. Né? Não é desvantagem, não. Tem o cashback também, né? Não só as operadoras de cartões, mas a gente tem até postos de combustíveis hoje que faz isso. Você abastece algumas redes de postos, né? Aí você acumula pontos, tem um cashback, você pode utilizar para outros fins aquele cashback. Então, assim, é vantagem. Se você souber utilizar o cartão, ele não é vilão. Há gente que não sabe utilizar ele muitas vezes, né? Ele tá ali para nos socorrer, muitas vezes, em algumas situações que a gente não pode arcar com aquela despesa, por exemplo. O caso de um medicamento que você falou, um abastecimento, mas, às vezes, é o uso que a gente faz dele que faz dele um vilão. Mas ele não é um vilão, né? Antigamente a gente não tinha isso, hoje a gente tem essa facilidade. Então, é usar com sabedoria, para não cair em endividamento. Então, o ideal é usar o cartão de crédito a ponto de pagar toda a fatura mensalmente. Isso, né? Que dê para você pagar, que não comprometa mais da metade da sua renda. Pelo menos isso, né? Geralmente os analistas dizem que tem que comprometer em torno de 30% da renda. Mas quando a gente vem para o Brasil, onde o salário mínimo vai chegar aí a R$ 1.500, é quase que... E as pessoas precisam consumir, é quase que impossível não comprometer mais de 30% dessa renda, né? Com esse cartão. Mas se for usar, que use de forma consciente, né? Anotar todas as despesas. Eu vou ali vou pedir uma comida por aplicativo. Anota. Todo final de semana a gente sai para algum canto. Se você sai todo sábado com sua família, vamos tomar um sorvete. Ou vamos para um cachorro-quente. Se for uma família, por exemplo, média com 3, 4 pessoas. Vamos supor que você gasta R$100 aí. Porque é cachorro-quente, refrigerante, suco, alguma coisa, né? Tô botando bem por baixo, que a gente sabe que muitas vezes é bem mais caro. Todo sábado eu faço um lazer com minha família e a gente gasta R$100. É o meu limite. Se você for jogar isso no mês, você gastou R$400 em cachorro-quente. Né? Quando você poderia ter, sei lá, ou passar o final de semana com um lazer gratuito, numa praia, numa praça, ou esse final de semana a gente não vai sair. Não estou dizendo que a gente não pode se divertir, né? Que a gente tem um momento de lazer. Mas anotar tudo isso, ter a consciência do que você está gastando, que você vai perceber para onde está indo o teu dinheiro. Comida por aplicativo, assim, veio para nos ajudar. É uma ferramenta a mais que a gente tem. Mas se você se for descontrolado, quando você vê a fatura do seu cartão, final do mês, vai estar ali R$500, R$600 brincando só de comida por aplicativo, né? Então, assim, é saber utilizar essas ferramentas que a gente tem. Essa questão da virtualidade, quer dizer, a gente pede por aplicativo, a gente paga com cartão de crédito ou com o Pix.
é diferente daquele hábito que a gente tinha antigamente de tirar o dinheiro do bolso. E a gente controlava mais, e né? ver o dinheiro indo embora, né? Isso nos dá uma ilusão, né? Isso a gente não percebe. É como se a gente não estivesse gastando. Isso. A gente entrega para Jesus ali naquele momento. Né? o dinheiro, mesmo que seja no Pix, o dinheiro saiu da conta, eu não senti. Não está no meu bolso, eu não estou sentindo. Então, como eu não estou vendo, não estou enxergando, nem vi o que aconteceu. Mas quando você soma isso, vai para o somatório, ó, R$400 por mês, multiplica aí por 12, né? No ano, o que você gastou se brincar só com uma coisa simples, né? Algo meio que poderia ter sido evitado, sei lá, um final de semana assim, outro não. Não estou dizendo que a gente precisa ter lazer, todo mundo precisa ter, né? Mas de forma até controlada também. Bom, acho que chegamos aqui ao final da nossa entrevista com Juliana Pereira, economista, que nos deu muitas dicas aqui para economizar o nosso rico dinheirinho e não cairmos aí nas ilusões que são inúmeras, né, para que a gente se torne super endividados. É disso que todo brasileiro está querendo correr. Está querendo correr, verdade. Mas é normal. Ninguém que está endividado, coloque na cabeça, vocês não estão sós, né? Acho que a maioria dos brasileiros hoje realmente está endividado. Mas somos um país extremamente consumista. O consumo faz parte das economias de mercado, então o mercado precisa se movimentar, né? E às vezes eu observando, passando pelo centro outro dia, disse, meu Deus, o que foi isso no período de pandemia? Era triste, né? Era tudo fechado. Tudo fechado, desemprego, pessoas perdendo renda, pessoas passando fome, mesmo que o governo tivesse dado algum tipo de assistência, mas foi triste a realidade. E hoje a gente vê o processo totalmente inverso. Então vamos aproveitar essa situação que está melhorando, né? E vamos usar o nosso escasso dinheiro, que a gente não tem muito, mas de forma mais consciente, para que você não pare de consumir, mas que você consuma sempre com responsabilidade. Sua visão como economista, 2025 tende a ser um ano parecido com 2024, melhor, pior? Olha, Cláudia, eu vou ser bem otimista e eu diria que vai ser até melhor, né? Tendo em vista que a gente tá se recuperando, a gente ficou 2020, 2021 e 22 ruim, né? 23 e 24 na verdade já foi melhor do que 23. Então a tendência é que 2025 seja ainda melhor com relação a crescimento. Em muitas empresas aqui, Paraíba, Pernambuco, com um polo industrial muito grande, muitas empresas abrindo, geração de empregos, concursos públicos aí, a gente teve esse final de semana a realização de 2 concursos, eu acho que eu vi em algum noticiário também. Saúde e Correios. Isso, então isso já é um aumento de renda, né? Geração de emprego, geração de renda. Então eu acredito que sim, estou sendo bem otimista que 2025 vai ser muito melhor do que 2024. Deus queira. Amém. Amém.